E vamos para o nosso último painel, transação de débitos tributários e não tributários, novos mecanismos para conformidade fiscal e redução de litigiosidade. Então, vou chamar aqui no palco a Marina Mandetta, sócia na Ernesto Borges Advogados. Obrigado, Marina. E a Amanda Sant'Antônio. A Amanda é coordenadora do Comitê de Transação do Instituto de Arbitragem Tributária do IBAT. Passei a conhecer só, né? Porque entender do tema, não. Mas eu passei a conhecer um pouco de transação no ano passado, quando buscávamos uma solução para a questão de ressarcimento ao SUS, os débitos que lá estavam e a gente não tinha, né, tinham débitos volumosos perante a ANS. Lembrem que há pouco tempo atrás, quando eu ingressei na Abrange, a gente discutiu o seguinte: todo ano a gente batia na porta do governo federal e falava o seguinte: olha, toda vez que você fizer um refis tributário, por favor, faça também abre também a portaria do refis para débito com a autarquia, né, federal. E a gente sempre tinha que ir lá bater na porta e pedir que abrisse o refis de débito de autarquia, que seria um refis para a gente pagar multas e ressarcimento ao SUS, esses débitos do regulador, a ANS. E ano passado a gente estava debatendo muito esse tema, procurando uma solução para esses débitos, só que não tem mais refis no Brasil, então a Marina e a Amanda poderão explorar isso. O que a gente tem agora é a ferramenta da transação e a transação tributária que estava lá. A solução para essa questão acabou que, depois de muita discussão, e inclusive com nossa atuação, como a Abrange também, ela acabou aparecendo que foi o quê? O que chamou-se de desenrola, que era uma transação para débitos administrativos de órgão autarquia federal, né, de regulação de ANS, inclusive. O programa esteve aberto de outubro a dezembro, várias operadoras aderiram, eventualmente, se algumas não aderiram, ele não está aberto mais, mas a gente quer tentar reabri-lo em algum momento. Mas ali a gente passou a conhecer o que era uma transação. E é fato que a gente conhece muito pouco dessa ferramenta, que é um instrumento fundamental e que tantas empresas utilizam isso com mais, digamos, com uma rotina maior. É mais comum vermos em outros setores, seja na parte tributária, agora também no não tributário. E no fundo do fundo também agora essa ferramenta, esse instrumento, ela se torna fundamental conhecimento, porque, em resumo, agora tem especialistas, nada mais é do que um processo por trás disso de transação. Você tem um débito, você está fazendo o pagamento do débito em condições específicas definidas, ali no caso com atendimento. Então, quero abrir aqui, na verdade, passar a palavra para vocês explicarem um pouco mais disso tudo para a gente, como que a gente pode aproveitar esses mecanismos para o negócio operadora de plano de saúde e hospital, né? Bom, Marcos, obrigada pelo convite, agradeço a Abrange e cumprimento também os membros da Agência Nacional de Saúde. Certamente a gente não estaria aqui sem o empenho de todos os servidores nesse programa, que foi o Desenrola, um programa inédito de transação de débitos não tributários. E nós encontramos ali na agência um espírito de cooperação e transparência que norteia esse instituto. A Amanda, aqui como coordenadora do IBAT, vai poder compartilhar um pouco do que é a transação tributária, do que é esse mecanismo de resolução de conflito, mas esse espírito de cooperação, de transparência, de boa-fé, ele norteia na transação tributária e ele também deve nortear a parte de débitos não tributários. Nós tivemos essa primeira experiência, foi muito frutífera, como o Marcos colocou, foram 2 meses ali com muitos desafios operacionais de acesso à informação, mas se não fossem os servidores e um verdadeiro desejo do governo de movimentar isso, nós não teríamos tido tanto êxito como obtivemos para alguns clientes e operadores que aqui estão. Nós temos novidades em relação ao tema da transação regulatória, inclusive hoje, foi publicado agora, meia hora atrás, teremos um novo desenrola, não desenrola, mas teremos a partir do ano que vem um mecanismo de transação de débitos não tributários de forma perene. O governo deve publicar o edital em janeiro, então as operadoras a partir de janeiro poderão, aquelas que não fizeram, poderão revisitar esse instituto e olhar para novas possibilidades. Acredito que logo mais, assim, isso saiu tem meia hora, em breve a gente deve ter as informações acerca dos descontos, do que vai poder entrar, mas a princípio são débitos em contencioso administrativo e inscritos em dívida ativa, assim como desenrola. Eu acho que a Amanda pode explorar um pouquinho aqui sobre a transação tributária, a CAPAG.
E, a partir disso, a gente volta a trocar impressões da diferença dele no âmbito da PGFN e da PGF, comparativamente. Boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite na pessoa do Marcos. Sei que o último painel é sempre o mais complicado, né? Está todo mundo cansado de um dia cheio, ainda mais para escutar sobre direito tributário, né? Vocês devem achar que a gente é tudo maluca. Mas hoje é quase que indispensável a análise da tributação, seja no cenário da reforma que veio no painel anterior, ou no mecanismo, né, da transação tributária, como o Marcos introduziu e a Marina complementou. Antes da minha fala inicial, eu trouxe até aqui uma breve apresentação. Eu queria que levantasse a mão quem tem alguma noção do que é a transação. Ou seja, japonês, né, para vocês. Acho que é a segunda apresentação. Mas tem duas, mas pode ser. Aqui. Bom, essa exposição aqui até do ponto de fala da Marina, mas, enfim, de uma forma muito geral, o Instituto da Transação Tributária nada mais é do que um método alternativo para a regularização de tributos. Eu vou tentar utilizar um linguajar mais simplista aqui. Comparado aos modelos convencionais de parcelamentos especiais ou do chamado refis, que em algum momento da vida nós escutamos, esses parcelamentos especiais que vieram ao longo dos anos eram muito mais uma questão política para arrecadação, sem uma destinação específica, não tinha um público-alvo, era algo para todos. Então, grande parte das empresas ficavam sempre à mercê desse refis, ou então contavam com isso como um método para a recuperação do fluxo de caixa. Só que, no final do dia, isso gerava um índice de inadimplemento gigantesco, então, ali, cobria um pouco do buraco, mas depois deixava ele até mais fundo ainda, e não tinha um direcionamento. Então, o bom pagador e o mau pagador tinham o mesmo benefício e comportamento, o que não era razoável. Então, com a pandemia, veio aí o Instituto da Transação Tributária, foi publicado pela lei, à época, 13.988, né, tem 5 anos, é um instituto, na verdade, que ele já existe desde a promulgação do Código Tributário, há mais de 50 anos, mas ele ainda não havia sido regulamentado. E aí, com o período pandêmico, se fez, né, muito necessário a análise de um programa que possibilitasse realmente a recuperação das empresas de diversos setores. E o que é muito engraçado, né, embora eu atue diariamente com a transação, seja no meu trabalho, no instituto, enfim, ainda é uma área muito pouco conhecida em diversos segmentos, sobretudo a da saúde, que é o que a gente estava conversando ontem, né, Marcos? E a gente está, assim, em vias de mudar um cenário para a reforma tributária, mas é o que eu falo, estamos trabalhando para um novo contencioso que ainda nem existe, né? Os débitos que existem hoje, eles não vão ficar para trás. Então, a gente tem que analisar uma forma de recuperar isso da forma mais benéfica possível. Então, em um estudo muito breve, a transação nada mais é do que uma forma de você negociar com o fisco de uma forma personalizada, em que você, contribuinte, consegue demonstrar a sua real capacidade de poder regularizar ou não aquele cenário. A gente fala que o coração da transação ele está muito relacionado a isso, a análise da capacidade de pagamento, né? Hoje, a União ela classifica isso, né, em 4 subclassificações, em que os débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, eles são aptos a uma negociação com descontos de percentual de juros, multas, encargos legais, em até 100%, tem uma dilação de prazo de 120 a 145 meses, a depender. Você pode utilizar crédito de prejuízo fiscal, você pode utilizar um precatório. Então, empresas e hospitais, qualquer que seja o segmento, se você está enfrentando uma dificuldade econômica fiscal, isso acaba impactando diretamente outros
outros setores, né? Porque se o fiscal... Antigamente, a gente deixava o fiscal de lado. Não quero pagar tributo agora, vou deixar guardadinho aqui porque eu quero operacionalizar o meu fluxo. Mas agora não. Está tudo muito conectado. Então, obrigatoriamente, você tem que olhar. Porque para participar de uma licitação, para um credenciamento com o SUS, para se beneficiar de algum programa, você precisa ter a manutenção da regularidade fiscal. E sem a manutenção da regularidade fiscal, isso inviabiliza muito. Então, o Instituto da Transação ele veio com esse propósito, em que você pode trazer essa possibilidade ao fisco para poder negociar. E aí você pode negociar ali por adesão, que é aquela análise geral da sua capacidade de pagamento, ou individual, em que você leva à mesa e fala, ei, vamos conversar? Eu falo que a forma mais prática de explicar isso para quem está fora do direito é aquela famosa situação em que você precisa negociar com o gerente do banco o buraco da conta. Tem que achar um mecanismo ali que, olha, é isso aqui que eu posso pagar e é isso aqui que, né, a gente vai ter que achar um meio termo. E, muito embora seja algo que já vem se consolidando, né, nos últimos 5 anos, com recorde de arrecadação, né? Os números são... A gente fala... a última notícia que eu li é que, nesse primeiro bimestre, o índice de arrecadação com a transição foi superior a 14 bilhões. Então, foi o maior recorde de arrecadação de todos os tempos. A Procuradoria da Fazenda ela publica regularmente relatórios para demonstrar, inclusive, esses números. Mas esses números não é só um resultado, o fisco está arrecadando. Não, empresas estão se recuperando. Muito mais do que equalizar aquele tributo, virou uma política pública que incentiva você, olha, vamos fazer um acordo, eu sei que realmente do jeito que está você não pode pagar, e, inclusive, nesse cenário de política pública, e até voltado, né, para a área da saúde, para os hospitais, pensaram muito aquém a isso, quando trouxeram o programa Agora Tem Especialistas, que Marina vai detalhar para vocês, que é basicamente trocar tributos por serviços com o SUS. E isso é só o começo, né? A gente que acompanha a transição desde o comecinho, já vimos o quanto evoluiu, o quanto pode ser melhorado e o mundo de oportunidades que nós temos na mesa. Outro número que me chamou muita atenção é que os números são públicos. Então, se você joga ali na Procuradoria da Fazenda, tem cerca de 864 termos públicos. E o que me chamou a atenção, só 2% desses termos são voltados a hospitais e operadoras de saúde. Isso corrobora o que eu venho falando, que, de fato, é um mecanismo muito mal explorado, acredito que por falta de conhecimento mesmo, porque realmente a gente acaba conectando muito isso ao mundo jurídico, mas está muito mais relacionado a uma questão de planejamento estratégico, planejamento fiscal, planejamento da folha de pagamento, planejamento do fluxo de caixa operacional da empresa. Então, há situações em que você consegue pagar em 10 anos, com um percentual muito mais reduzido, você consegue utilizar aquele prejuízo fiscal que está guardado, você não sabe o que você vai fazer, e você quita 70% da sua dívida. Então, a gente tem vários exemplos, eu até tinha espelhado no segundo slide, não sei se eu consigo abrir, Marcos, que é uma notícia que recentemente foi circulada da Unimed, que foi um dos maiores acordos assinados. Foi o quê? Umas 2, 3 semanas, Mari? Faz 2 semanas, da Unimed Rio, por um colega nosso, que é um excelente advogado. E é aquela coisa, né? No mundo da transação, quem não tem conhecimento acha que é só um simples acordo, mas, na verdade, a gente fala que é um trabalho de planejamento estratégico, em que você vai muito além do contencioso, muito mais do que a consultoria, porque você realmente precisa fazer a pesquisa no chão de fábrica. Então, quando a gente fala de hospitais, a gente tem que entender a quantidade, se é um grupo de hospitais, qual é a região que fica, qual a importância dessa prestação de serviço local. Quando a gente fala de operadoras, também, de igual modo, porque se estende a importância. A questão pública, por si só, está muito relacionada e conectada com a área da saúde. Dito isso, ter esse olhar de oportunidade e não só um meio de está me obrigando a pagar tributo, porque não é realmente um instituto que favorece e possibilita que realmente
empresas que estão num grau de dificuldade muito expressivo e significativo consigam, né, realmente ver ali uma luz no fim do túnel, eu acho que isso é o mais atrativo hoje da transação. E, por fim, né, reforçando, eu ficaria horas, dias aqui com vocês falando sobre transação, mas eu não vou ser a chata do último painel. Mas, como eu disse, o mais importante é, Amanda, mas o que eu preciso saber para entender se aqui na operadora eu tenho oportunidade, se eu consigo ter esse olhar ou não? Eu sempre falo, eu acredito que não existe nenhuma empresa que não tenha oportunidade de regularização fiscal. Algum buraquinho tem. Não necessariamente para alcançar a maior quantidade de descontos, mas é ali que a gente consegue ver onde realmente tem uma dor. Então, é realmente nessa auditoria inicial que a gente consegue identificar se a parte fiscal acaba impactando a parte operacional e de prestação de serviços. Então, ela fica muito conectada. E também a capacidade de pagamento, que tem diversos requisitos para serem analisados e serem cumpridos. Mas o fato é que é importante que vocês saibam dessa janela de oportunidade, porque é realmente o case do momento, a gente vê isso todos os dias, as pessoas estão cada vez mais direcionadas a essa janela de oportunidade, justamente por conta da contraprestação. E eu estou falando só da parte tributária, porque a transação ela se divide entre débitos tributários e não tributários, sendo que os tributários são ali os administrados pela Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita Federal, e os não tributários pela Procuradoria-Geral da Fazenda, que é ali no guarda-chuva da AGU, que aqui é a Praia da Marina, que acompanha isso também diariamente. E, bom, assim, é só um contexto geral para que vocês saibam o que é, né? Me coloco à disposição da Abrange, enfim, para falar mais sobre isso em qualquer outra oportunidade, mas, de um modo geral, é isso que eu gostaria de contextualizar para vocês. Eu acho que só acrescentando um ponto aqui, assim como no âmbito tributário, ao longo desses 5 anos, o Estado entendeu que é um método com muita eficiência para arrecadação, a PGF, e eu acho que olhando agora, após 5 anos, também entendeu isso. E por isso o governo, nesse momento, sinaliza esse novo edital, né? A gente teve uma primeira experiência através do desenrola das agências, mas uma das metas desse novo edital, não publicado hoje, mas já da notícia que saiu, é que é uma das formas de alcançar o superávit primário. As metas de superávit deles do ano que vem é através da transação regulatória, né, dessa transação que vai ser publicada. Então, o que a gente observa, no programa, eles tinham uma meta de arrecadar 4 bilhões, arrecadaram 5 bilhões no desenrolo das agências até o presente momento, e há uma mudança, de fato, do comportamento fisco-contribuinte e agora Estado e ente regulado. Então, acho que a gente tem, sim, que olhar para esse método, olhar apesar de todos os desafios operacionais que a gente ainda tem sistêmicos e que estão tentando ser superados pela própria agência, no sentido de conseguir movimentar lá dentro. Quando a gente buscou as informações nos 2 meses, foi extremamente desafiador, porque cada uma delas estava dentro de das suas respectivas diretorias. Então, há um esforço das agências reguladoras de melhorar esse acesso à informação para, quando tiverem esses programas, que seja possível que as operadoras, enfim, os entes regulados, acessem as informações e consigam transmitir para a PGF, para o Fisco, para a PGF, para a AGU, as informações necessárias. Em relação à transação individual, como você bem pontuou, é um mecanismo que faz muito sentido quando a gente está falando em débitos tributários acima de 10 milhões, em que a gente consegue flexibilidades em relação ao prejuízo fiscal, em relação ao uso de precatório. Aqui, isso já existe uma previsão legal. Então, hoje, operadoras, independente do programa que será publicado pelo governo federal, já existe um mecanismo de transação individual no âmbito da PGF, todavia, ele precisa ser provocado pela AGU. Então, eu, enquanto operadora, não consigo ainda sentar e falar, olha, eu tenho aqui X de contencioso administrativo, X de débito inscrito em dívida ativa, gostaria de sentar para negociar. Hoje, a gente não tem isso, isso precisa ser provocado pelo governo. Acredito que agora, através desse programa de transação integrada, a gente tenha outras formas de pleitear esse ambiente de negociação, e acho que será muito oportuno. Acho que, passando rapidamente pelo mais especialistas, para não me alongar, o que traz de inovação para o setor da saúde, eu acho que é a possibilidade de compensação de tributo por serviço, que é algo inédito no âmbito das transações. Até então, nós tínhamos sempre o formato de pagamento à vista ou parcelamento,
E agora, no Mais Especialistas, a gente tem para as operadoras a possibilidade de compensação de ressarcimento ao SUS, para os hospitais a possibilidade de compensar tributo das dívidas anteriores, sejam elas de parcelamento ordinários, sejam inscritas em dívida que passarão a ser objeto de uma negociação própria, de edital próprio, que é a transação do Mais Especialistas, ou que, sendo uma transação individual, também pode ser convertida, mas, além disso, nós temos a possibilidade de pagar tributo futuro com serviço, ou seja, você não tem nem a emissão da nota fiscal. Você se credencia no Ministério da Saúde, que é um programa tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Fazenda, e você passa a pagar esse tributo futuro a partir do ano que vem, compensando. É possível, não tem nada ainda publicado, mas é possível que isso também se estenda para as operadoras de saúde no âmbito tributário, porque até então as operadoras podem apenas compensar ressarcimento SUS, mas há uma expectativa de que isso também vá se aplicar ao campo fiscal, que eu acho que pode ser uma janela de oportunidade para, enfim, as associadas aqui. Acho que é isso, Marcos. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Bom, mas eu acho que vocês deram um bom panorama para a gente sobre a transação de modo geral e sobre também as oportunidades agora tem especialistas. Eu acho que a Marina, uma coisa que é importante a gente colocar é fazer conta, né? Temos que fazer conta, né? Eventualmente a gente consegue eliminar um débito de ressarcimento ao SUS utilizando e transacionando, na verdade prestando serviço ao SUS. Eventualmente a gente consegue eliminar um débito tributário, isso para os hospitais já está valendo, mas eventualmente pode vir a valer para a operadora, a gente está com essa expectativa de que saia uma portaria nesse sentido, prestando serviço, e será que a gente já fez conta? Em grandes números, né? Só para a gente trazer de exemplo aqui o que pode vir a ser se por acaso a gente puder fazer via tributário, ou aquela operadora que tem hospital já pode fazer via tributário no hospital. Quer dizer, você às vezes tem um procedimento que se paga 3 mil na tabela SUS e que ele está pagando 300% a mais dentro do programa Agora Tem Especialista. Quer dizer, já é um procedimento que vai ser remunerado da ordem de o quê? 12 mil reais. E como você vai prestar esse serviço sem emissão de nota, se o procedimento hoje é prestado, você emite nota em uma parte considerável desse valor que você recebe para pagar tributo, aqui você não tem emissão de nota. Então, será que 12 mil reais não consegue pagar o custo da operação? Será que não é vantajoso fazermos, então, essa transação, essa troca? Eu acho que tudo isso tem que levar em conta e a gente tem que fazer conta. Então, eu quero agradecer vocês aqui, agradecer todo mundo que está online com a gente também, no evento, né, que ficou com a gente aqui o dia inteiro. Então, para a gente é muito importante, a gente passou por diversas temáticas, a ideia era essa, né? O pré-congresso Imersão Técnica era para passar por diversas temáticas que mexem no nosso dia a dia, na nossa operação, trazendo coisas novas, trazendo coisas eventualmente ainda não tão conhecidas. Me surpreendi também com um dado da Amanda de que só 2% hospital e operadora. Cara, se o nosso setor movimenta em saúde, movimenta mais de 9% do PIB, é natural pensar na minha cabeça que 9 a 10% das transações teriam que ser com empresas do setor de saúde. E não é ainda, ou seja, a gente precisa passar a conhecer mais esse instrumento. Obrigado mais uma vez.